É por isso que eu acho que isso que nós estamos fazendo prepara todas vocês para fazer a seleção e serem vitoriosos na seleção. Porque provavelmente pessoas que vierem de fora não vão saber fazer isso aqui. Pensando o 7 de setembro, porém, para o ano que vem, né? Deixa eu dar uma sugestão para se pensar. Haveria tempo suficiente para, primeiro, entregar a cada escola uma chamada charanga, né? Que são aqueles instrumentos de percussão. E eu estou me lembrando aqui do modo como Ouro Preto, que já tem uma tradição, ela vem de muitos anos, lá tudo é muito ensaiado, muito organizado há muito tempo para o 7 de setembro, porque tem o 21 de abril, a Inconfidência, que é comemorado em Ouro Preto, então há uma preparação das escolas. O que eles fazem lá? Todo ano, cada escola escolhe um autor, Machado de Assis, Guimarães Rosa, um brasileiro escritor. E no 7 de setembro é feita uma homenagem pelas escolas aos escritores, no desfile. No desfile. Fica uma coisa simplesmente maravilhosa. Cada escola tem um tema, né? Um assunto. Cada um escolhe um tema, pode ser um escritor, pode ser uma homenagem. Ontem eu estive na escola lá do Quilombo do Buraco, uma comunidade quilombola, tradição quilombola, o que seja. Cada escola escolhe um tema e faz o desfile em função disso, né? Porque o 7 de setembro é um desfile, antes de ser militar, ele é cívico e celebra a diversidade brasileira, a cultura brasileira, os valores, enfim. Acho que era um negócio interessante ter como um projeto permanente que tem muito a ver com cultura, tem muito a ver com o currículo da BNCC, mas requer uma preparação metódica durante meses, né? Meses. Por exemplo, uma charanga tem que ensaiar todo sábado de manhã. Ela tem que ter musicalidade, né? Enfim. E na medida que for sendo introduzido o currículo de educação integral, com a cooperação da Superintendência Regional e do Conservatório de Música de Diamantina, a musicalização sendo introduzida nas escolas, valeria a pena. E a esse respeito, eu te faria uma sugestão. Vale a pena vocês fazerem uma visita, não é porque é a minha terra, não. Coincide que é a minha terra, porque eu fui consultor lá há 4 anos, e nós fizemos a implantação antecipada do currículo da educação integral em 2005, 2006, 2007 e 2008. Por exemplo, a estação ferroviária de Santa Bárbara, eu até estive lá, foi anteontem, Lucas? Foi anteontem. Não, foi anteontem. Anteontem. A estação ferroviária de Santa Bárbara, a estação propriamente dita, é o lugar dos ensaios de percussão, de aprendizagem, aula de percussão, bateria para bandas. E o galpão de cargas da antiga Central do Brasil virou escola de música. É inacreditável se vocês entrarem. Tem uma sala para cada instrumento. E no final tem a sala de canto coral, com professores que vêm de Belo Horizonte, e não é uma cidade rica. Mas isso é uma coisa que nós estabelecemos em 2005 e que se mantém até hoje. Até hoje. Teve até um prefeito que tentou desmobilizar, as mães se movimentaram, não permitiram de jeito nenhum. E o resultado é que é uma cidade de 32 mil habitantes, e está virando uma cidade de bandas de música pop, e o projeto maior, que era formar uma filarmônica juvenil, infelizmente o prefeito que veio depois não apostou na ideia, e a maestrina que nós tínhamos levado foi de Santa Bárbara para Belo Horizonte, a Ângela Pinto Coelho. Então, mas é um trabalho que está lá. E valeria a pena, porque você, além da charanga, que é o mais fácil de se fazer, mas é um fácil que não é tão fácil assim, você pode introduzir como Diamantina tem. Diamantina todo mundo conhece. Diamantina tem eles chamam de banda, uma banda musical,
de adolescentes das escolas, com fardamento, meninas e meninos, tem 92 músicos, é simplesmente uma maravilha. É uma maravilha, é uma atração cultural e turística que a cidade tem essa banda. Valia a pena com a Secretaria de Cultura investir nisso. Claro que não vai dar para formar uma banda instrumental com instrumentos de sopro, né, para o ano que vem. Isso vai levar 3, 4 anos, 5 anos. Mas é uma coisa que vai progredindo. Vai caminhando, né? E como essa é uma cidade que ela pulsa muito a cultura, é algo que, tendo uma Secretaria de Cultura, deveria ter essa ambição, né? Deveria ter essa ambição, porque recurso não falta. Às vezes o município não tem porque não tem recurso, não tem nem por onde começar. Aqui é o contrário, o recurso não falta e tendo-se uma boa ideia com uma Secretaria de Cultura em parceria com a educação, o limite é o céu para chegar lá. O Fica, Dione de Silene, eu estava comentando para você chegar, é o seguinte, a Secretaria de Cultura está convidando os diretores para uma reunião sábado às 10 horas na Casa da Cultura para falar sobre o evento de 7 de setembro. Aí eu acho interessante, né, se os diretores ou vice pudessem participar, para poder levar a posição da escola com relação a isso. Né? Nós tivemos uma reunião antes de ontem, eu estive participando dessa reunião, eu até coloquei lá para a equipe lá, Juliane, Júlia, o pessoal do Exército, eu estou achando muito inviável, para o momento, fazer desfile e envolver as escolas, pelo fator tempo. Tá? As escolas estão despreparadas para isso. Mas, igual eu disse, é importante os diretores se reunirem para vocês ouvirem os diretores. Tá? Então, eu estou achando difícil Rosa, né, de ontem participar pelo fato de ser festa junina no sábado, né? Mas aí, viu, Disselene, você levou a Cristina, você, se fica, o Raquel puderem participar. Creche não, creche não. O infantil também nunca participa, não? Não. Por conta, são muito pequenininhos. Já é uma vez só. Esse reunião está previsto com os diretores das escolas estaduais também. Tá? Foi só isso. Ok? Não está professor. Não, está ótimo. Ô Zé Miguel, que é isso? Olha, antes de passar para Shirley, eu quero primeiro dizer a todas vocês, e a você também, Zé Miguel, a alegria que foi para mim e o meu agradecimento por esse período de convivência com a Gisele, que agora vai realizar o sonho dela, que é trabalhar na área do direito, né? E também cumprimentar a Shirley pela investidura nesse cargo de altíssima responsabilidade, que é vital da coordenação pedagógica da rede, né? Que seja muito bem sucedida na nova missão. E ela já entra trazendo uma boa nova para nós. Você podia falar, então, sobre esses resultados aqui? Os dados, Gisele, até tinha, né, nós já nos reunimos, né, todo mundo já conhece, e a gente já tinha passado esses dados numa outra reunião, né, pedagógica, que foram os resultados das avaliações do CIMAV, né? Aí tem, todos vocês também já têm acesso às metas, né? Que para 2024 a meta era 62,26, nós ficamos com 82,33. Para 2025 a meta é 65,66. E 2026, 68,91, 2027, 71,98, 2028, 74,86 e 2029, 77,53, chegando a 80 em 2030. Então, na reunião que a gente teve semana passada com os diretores, João Batista, a gente já alinhou a questão dos planos, né, de ação de cada escola, né, pedimos tanto aos diretores como aos supervisores do 1º ao 5º ano e do Fundamental 2 para que se empenhassem, né, nesse plano de intervenção, para que a gente consiga não só bater a meta, como também superar a meta que foi do ano anterior. Né? Então, estão todos trabalhando nisso. A gente sabe que todas as escolas têm um número, né, de crianças ainda em defasagem, mas para isso todas as escolas já contam com o professor de reforço escolar.
As que ainda não têm, agora dia 1º, já estarão nas escolas todos esses profissionais para suprir aí essa demanda. E o reforço é no contraturno e que vai estar auxiliando, né, o professor no projeto de recomposição da aprendizagem. Uma pergunta. Essa avaliação é do CIMAV ou é a avaliação do PRONALFA, Ministério da Educação? É o CIMAV, que o CIMAV abrange também a questão do DINALFA, né? Então a gente tem, portanto, esses... É o mesmo resultado. E o que está aqui em fundo verde é o resultado apurado em 2024. Isso. Bom. Eu posso fazer um comentário sobre isso aqui? Pode, né? Gente, preste bastante atenção, me permitam dizer como é que se analisa resultado. Olhem bem, o nosso resultado, avaliação de alfabetização de crianças concluintes do 2º ano, 7 anos de idade, não é isso? Tá? Em 2023, 58,7% das nossas crianças encontravam-se alfabetizadas. Isso significa dizer que 41,3% não se alfabetizavam. Um resultado, segundo a métrica aqui, em cores, de 0 a 39% crítico, de 40 a 59% atenção, de 60 a 79% regular, de 80 a 100% meta alcançada. Se fosse Sobral, sabe como é que seria essa paleta de cores aqui, a métrica? De 0 a 60% crítico, de 60 a 80% atenção, de 80 a 95% regular, acima de 95% meta alcançada. Olha a diferença, são dois mundos. São dois mundos. Tanto é que o modo como as secretarias em nível estadual e às vezes o próprio MEC projetam metas, eles mesmos, me desculpem dizer isso, que parece que eu vou confundir as pessoas, eles mesmos colocam dúvidas sobre as metas que eles estão projetando. Vamos pegar o nosso caso aqui. Nós tivemos 58,7% das crianças alfabetizadas em 2023. Mas qual é a meta para 2024? 62,26%. Portanto, crescendo 3 pontos percentuais e meio. Qual foi o resultado apurado? 82,33%. Ou seja, nós crescemos de um ano para o outro quase 30%, ao invés de 3,5 pontos. Tem alguma coisa errada nessa meta projetada, não tem? Como é que uma meta é projetada para crescer 3,5 pontos percentuais e, no entanto, a realidade da nossa rede mostra que nós crescemos quase 30%. 9 vezes mais, 9 vezes não, 8 vezes mais. Tem algo errado. Nosso resultado não está errado. Então, a meta está projetada errada. Olha a meta para 2025, de 62,26, que já foi ultrapassado em 2024, com o nosso resultado de 82,33, a meta para 2025 é 65,66. Qual é a tendência normal do nosso professor? Nós estamos ótimos. Tanto é que nós já superamos a meta de 2025 com 20 pontos percentuais a mais. Então não precisamos chegar em 100%, porque já estamos muito bem. Não é a leitura normal de uma mentalidade inercial que não cria para si novos desafios e se esquece que atrás dos percentuais são crianças reais, seres humanos, e que a meta boa é 100%, todo mundo aprendendo, já que nós temos condições ótimas de aprendizagem, com um padrão de enturmação de alunos por turma pequeno, não é? E vocês fazendo um trabalho que só merece nosso respeito. E a meta para 2026, que tal? Eles inventaram aqui crescer de 3 em 3. A pergunta é, por que não crescer de 4 em 4? Por que não crescer de 5 em 5?
Por que não crescer de 10 em 10? Então, nós vamos crescer 3 em 2025, 65. Crescer mais 3 em 2026, 68. Crescer mais 3 em 2027, 71. Mais 3 em 2028, 74. É o que está aqui. Mais 3 em 2029, 77. Mais 3 em 2030, chegamos em 80. Aí nós vamos chegar em 100 quando? 83 em 31, 86 em 32, 89 em 33, 92 em 34, 95 em 35, 98 em 36, ou seja, daqui a 12 anos nós vamos chegar em 100%. Se isso aqui fosse verdadeiro e fosse um bom conselho, nós íamos levar 12 anos para 100%, a partir de agora, de todos os nossos alunos do segundo ano, que são poucos alunos, alcançarem a desejada alfabetização. Sabe por que isso é um problema? Porque essas metas são projetadas por um modelo estatístico computacional. Ninguém assenta para ouvir a diretora e conhecer a realidade da escola dela e saber como é que o trabalho está sendo feito e por que essa escola cresceu tanto em tão pouco tempo. Não, é o computador com um programa estatístico, não é isso? Que projeta uniformemente para a rede inteira, como se não houvesse diferença entre as escolas e assim por diante. Até porque, professor, esse resultado ele é do município, né? E algumas escolas contribuíram para esse resultado, mas nem todas. É por isso que eu prefiro focar mais no resultado interno de cada escola. Isso. Então, com isso, o que eu quero dizer? Qual que é a meta que eu recomendaria para vocês em 2025? Nós temos ainda até o final do ano para realizá-la, não é isso? Até o final do ano. Ontem mesmo, ao visitar a escola de Três Barras, eu entrei numa sala do segundo ano e fiquei lá uns bons 20, até mais de 20 minutos. Eu li um texto para as crianças e pedi depois, com um cartão, que 5 crianças diferentes lessem aquele mesmo texto, que eu queria ver a entonação, o ritmo, a respiração em função da pontuação, como é que estão lendo, enfim. Foi bastante satisfatório. E a professora não teve nenhuma dúvida de dizer que até o final do ano todos estariam alfabetizados, porque tem uma criança, uma menina que chegou agora, é um outro contexto, né? Enfim, é a única que mostrou certa dificuldade, até um menino muito tímido, que eu até imaginei que ele tivesse algum problema visual, que ele fez assim com o cartão, viver e aprender. Eu logo pensei, deve ter algum problema visual, não, era timidez. Ele queria se esconder dos colegas para fazer a leitura, então ele botou o cartão aqui, viver e aprender, né? A diretora é que me chamou a atenção disso. Ficou bastante tempo fora de escola também, porque ele teve problema de transporte, que era de Cubas. E ele demorou para estar entrando na escola. Aí eu correu atrás dele, chegando no meio. Ou seja, eu não tenho dúvida de dizer que a nossa meta, eu vou me conter aqui para não ir adiante. Para esse ano deve ser 90%. Não menos do que 90%. Nem 1% a menos que 90%. Nem um ponto percentual a menos que 90%. Nós estamos com a faca e o queijo na mão para fazer isso e alcançar essa meta. E qual a meta para 2026? 100%. 100%. Por que não 100%? Nós não podemos admitir exceção, que a exceção estatística, 1%, 2% a menos, não é um número, é um ser humano, é uma criança. É uma criança. E se ela tem limites, mais dificuldades, nós temos que encontrar modos, caminhos, forma didática de alcançá-la para que ela se supere. Não pode ser menos do que 90%. Nós estamos falando de alfabetização. E essas crianças hoje têm o benefício da pré-escola, na própria rede. Tem um benefício da pré-escola. E a BNCC é muito clara. A idade certa para alfabetizar é até os 7 anos de idade, até a conclusão do segundo ano. Embora nós tenhamos um resultado aqui muito bom,
É porque a nossa atenção está se voltando mais para os 2 anos de alfabetização. Entretanto, nas mesmas escolas onde esse resultado foi alcançado, eu sei que há variações, mas vamos trabalhar com essa ideia de um desempenho médio da ordem de 82% das crianças concluintes do 2º ano alfabetizadas. Mas quando eu converso na mesma escola que alcançou isso, com a coordenadora pedagógica e com a diretora, sobre a situação de fluência leitora e escrita, não estou falando em matemática, hein, das crianças de 3º e 4º e 5º anos, invariavelmente as professoras apontam que ainda tem alunos com dificuldade leitora. Então nós estamos resolvendo o 1º e o 2º, mas lá no 3º, no 4º e no 5º estão os alunos que carregaram os problemas da não alfabetização no 1º e no 2º ano. Então nós temos muito desafio a resolver. Vale dizer, não podemos nos concentrar somente no 1º e no 2º anos. São prioritários? São, está correto. Mas o 3º, o 4º e o 5º. E não deixar o 5º ano como ano de exceção, que tem a Prova Brasil, então temos que ter uma preocupação extraordinária e uma concentração extraordinária de esforços para melhor preparar os alunos para a Prova Brasil. Isso é bom? É ótimo, precisa ser feito. Mas melhor do que isso é sempre preparar os meninos no 1º, no 2º, no 3º, no 4º e no 5º anos. De tal modo que ele chegue no 5º ano naturalmente muito bem preparado, porque ele venceu todas as etapas, né? Não sei se vocês concordam com isso, se esse é um diagnóstico concreto que representa a situação concreta de nossas escolas, melhorando, como vimos aqui, né? Agora vamos lá no PPPE. É preciso que quem não finalizou, finalize o capítulo 2, que é o planejamento estratégico situacional. Eu já falei que é o capítulo mais difícil, mais desafiador para se fazer. Mas ele é de uma riqueza. Ele possibilita ao gestor uma compreensão plena da situação concreta da sua escola, vista sob vários aspectos, sob vários ângulos. Desempenho da direção, desempenho da supervisão, desempenho do professor, relação secretaria-escola e assim por diante. Caprichem nisso e tentem chegar além de fortalezas, fraquezas e etc., ações para consolidar as fortalezas, para enfrentar e superar as fraquezas e metas. Lembrem disso, que tem ações e metas. Não deixem para a última semana, que vocês vão fazer na correria e não vai ter reflexão. Então, praticamente, eu vou ter que fazer com vocês, durante as 2 horas, o que vocês precisam fazer independentemente de mim. Isso é absolutamente crucial. Não adianta eu fazer. Vocês têm que pegar e fazer, que é o maior desafio esse capítulo. Bom, eu quero aqui comentar com vocês esse capítulo do diagnóstico. Nós já falamos a respeito, o que está escrito aqui é autoinstrucional, é óbvio, eu não preciso repetir, ignorem isso aqui. Nós vamos lá direto na parte dos dados. Ignorem também esse IDESE, isso aqui podem ignorar, isso aqui eu que vou fazer. Até porque, professor, o nosso tempo também já está pouco, né? Já que a gente ainda tem a incerteza da direção para o 2026. Como que vai ser isso aí, Chico? Já sabe? Não, isso aí o Eduardo está olhando. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu sei da situação em que vocês, diretoras de escolas, e o nosso colega diretor se encontram. É uma situação ainda de transição, de uma certa incerteza, que não é nenhuma culpa da atual administração. Eu acho que a administração tomou uma decisão inteligente, sensata, de manter a direção, até que se tome uma decisão mais estruturadora de como é que será daqui para diante. Eu não sei exatamente se continuarão
ou se haverá um processo seletivo e o formato do processo seletivo, eu ainda não sei. Eu posso até colaborar com isso, posso até sugerir que eu mesmo já coordenei processo seletivo de diretores, com uma metodologia que eu criei para isso. Enfim, então, seja como for, se é inscrição universal, cada uma de vocês, independentemente do tempo em que se encontram à frente da direção de uma escola, tem os mesmos direitos de quaisquer outros a concorrer. Imaginemos, por hipótese, que todas vocês se disponham a participar do processo seletivo e a concorrer. Isso tudo que nós estamos trabalhando aqui, seja qual seja a forma do processo seletivo, não sei como é que será, mas não pode fugir de BNCC, não pode fugir de certos cânones que têm que ser observados, né? Por exemplo, como interpretar um resultado de alfabetização, como interpretar um resultado de Prova Brasil. Nós já falamos inúmeras vezes sobre isso, já passei metodologia sobre como analisar o resultado da Prova Brasil, esse material já está disponível para vocês, enfim. Mas agora, independentemente se a pessoa opta por continuar ou disputar o processo seletivo ou não, para completar essa fase do trabalho de vocês, é muito importante que vocês finalizem o capítulo 1, o diagnóstico da escola. O diagnóstico da escola, essas tabelas aqui, é só ter a paciência de coletar o dado. Se você tiver dúvida sobre o dado na escola, consulte, peça à secretária escolar e consulte o censo escolar que está na sua escola. Ou então entre no site QEDU, QEDU, Minas Gerais, Conceição do Mato Dentro, Rede Municipal, a minha escola. Você vai encontrar os dados da sua escola lá e organize isso aqui. Agora, se você não tiver paciência para fazer isso, você não vai fazer. Você não vai fazer. Imagina o meu caso, eu ter que ler um por um. E eu sou obcecado com correção de dados. Eu somo tudo para ver se está certinho e tal. Imagina o meu caso, que eu não tenho tempo para nada, mas é do meu trabalho, é do meu dever, pegar um por um e ler o material todo e fazer as correções. Então, o que vocês vão fazer uma vez, eu vou fazer isso multiplicado pelo número de escolas. Não há razão para não pegar e fazer. Não deixem para a última semana, porque não vai funcionar. Não vai funcionar. Dedico 1 hora todo dia a isso aqui. Vão preenchendo as tabelas. Preenchendo as tabelas e analisando. Formar o banco de dados. Se é o banco de dados simples, simples. Isto feito, análise, aí nós vamos continuando, coletando dados. Depois das coletas de dados, nós temos a parte dos resultados das avaliações. Se a escola não tem anos finais, despreza, é só a tabela referente à escola, que aqui eu tenho escola e rede, escola e rede, escola e rede. Rede eu que vou preencher, escola, vocês. Tudo isso aqui vocês já viram, não tem novidade, é autoinstrucional, é coleta de dados, é paciência para trabalhar com isso. Por que eu tenho uma enorme facilidade para trabalhar com dados? Porque eu tive a paciência para aprender a trabalhar com dados. Daí para frente, não tem mistério, você bate o olho, você já sabe. E é uma coisa muito boa. Bom, eu quero chegar aqui, razão, professor, pronto. A seção número 6 é a parte das avaliações. Eu preciso que vocês coloquem, referente a este ano, os anos anteriores não, os resultados bimestrais dos alunos das escolas de vocês, no caso do ensino fundamental, referente à língua portuguesa e matemática. Resultados bimestrais. O que vai dar uma análise muito interessante quando vocês combinarem os resultados bimestrais com os resultados da alfabetização, com os resultados da Prova Brasil. E, naturalmente... Aqui, professor, você quer esse resultado bimestral, você quer de qual ano?
Só 2025. Que aí seria muito trabalhoso vocês voltarem aos anos anteriores. E somente língua portuguesa. Externo lá, você viu lá, volta lá. Somente língua portuguesa e matemática. Interno e externo. O que você externo você quer o quê? A avaliação interna é essa bimestral. A avaliação externa, nós vamos falar dela agora. É a Prova Brasil, é essa avaliação de alfabetização, é o PROEB. Tudo que não é avaliação feita na própria escola ou pela Secretaria Municipal de Educação, nós vamos chamar de avaliação externa. As do Ministério da Educação e as da Secretaria de Estado de Educação. Aí entra o Renalfa, tá ok? Porque os meninos fazem um simulado lá também, que é da secretaria. O simulado da Secretaria é uma avaliação externa. Pois é. Então você vai querer lá também? Também. Então, tem que valorizar muito o que a prata da casa faz. Tá? Ok? Anotem isso para não esquecerem, tá? Então o simulado da rede. Bom, para vocês terem o domínio da norma culta da avaliação, viu, pessoal? Vocês terem o domínio da norma culta da avaliação, o segredo está aqui. O segredo está aqui. Qual é o problema? Vocês não têm paciência para dedicar tempo e estudar isso aqui a fundo. E se não compreenderem isso aqui, vocês não vão compreender o que é avaliação. Vocês não vão compreender o resultado do IDEB, o que significa, o resultado da Prova Brasil, o que significa. Então, vamos lá. Prestem atenção nisso. Vai ser filmado? Bom, até a gente disponibiliza o filme depois. Então, vamos lá, vamos caprichar. Isso aqui não fui eu que criei. Foi o Ministério da Educação, através do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Aplicadas à Educação, o INEP. O INEP chama-se Escalas de Níveis de Aprendizado do SAEB, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, ou Escalas de Proficiência. O que é proficiência? Dado um referencial curricular, é aquilo que se espera que os alunos aprendam por disciplina e por ano da escolaridade, ao longo da escolaridade fundamental e média. Isso é a proficiência. Então, nós temos essa escala de proficiência para o 5º ano e para o 9º ano, no que diz respeito à Prova Brasil / IDEB. Como é que funciona isso? A escala de proficiência é uma escala organizada em níveis. O que significa cada nível? Cada nível significa um patamar cognitivo que vai de um mínimo a um máximo dentro daquele nível. Quanto maior o nível, maiores as expectativas de aprendizado do aluno, portanto, de progressão no aprendizado conforme essa escala de proficiência. Olhem a escala de proficiência para o 5º ano. No caso de língua portuguesa, lá é matemática. Vamos deixar a matemática de lado por enquanto. Nós temos nível de 1 a 9. Mas observem agora a matemática, 5º ano, ela tem níveis de 0 a 10. Então, às vezes, as pessoas comparam, os resultados dos nossos alunos em língua portuguesa e matemática são os mesmos. Não são, podem ser numericamente os mesmos. Se são os mesmos, significa que o aluno está um pouco melhor em português e pior em matemática, que aqui são 10 níveis, aqui são 9. Então não dá para comparar o resultado de língua portuguesa com o resultado de matemática. Entretanto, isso é usualmente feito, às vezes, nas escolas, pelo desconhecimento dessas chamadas escalas de níveis de proficiência. O nível até 1, que é 0 a 149 pontos, se vocês lerem os descritores que lá estão, é um aluno que praticamente não domina nenhuma habilidade respectiva à alfabetização. O nível 2, que vai de 150 a 174, é o que se espera que um aluno do 1º ano e até meados do 2º ano aprenda
em termos de domínio de habilidades respectivas à alfabetização, envolvendo fluência leitora, interpretação e produção textual respectiva às possibilidades de aprendizado daquele aluno. Por exemplo, ler palavras simples, ler frases com palavras simples, ler parágrafos formados por palavras simples, escrever o nome completo, escrever uma mensagem telegráfica, escrever uma cartinha de 2 a 3 linhas com palavras e frases simples, e assim por diante. Escrever corretamente da esquerda para a direita, já começar a ter noção de titulação, já ter noção de começar a frase com a letra maiúscula, a ter um início de noção de pontuação e assim por diante. Tá? No nível 3, de 175 a 199, vocês observem que é de 25 em 25 pontos, tá certo? 150, considerando o 150 e o 174, se você contar, são 25 pontos. Aqui é a mesma coisa, né? Nesse nível 3, nós temos alunos concluintes do segundo ano e alunos também que avançam até o final do terceiro ano. Concluintes do segundo ano, eles vão até 180 pontos, 182, 185. Concluintes do terceiro ano, eles vão praticamente encostando no 200, até podem ultrapassar. No nível 4, nós temos alunos do terceiro ano e do quarto ano. Terceiro ano e quarto ano. No quarto ano, ele vai chegar em 224 pontos, pode até ultrapassar um pouco. E no nível 5, nós temos tipicamente onde todos os alunos do quinto ano deveriam se encontrar. Na medida que há uma mudança de nível, você tem uma mudança de suportes textuais. Você passa, por exemplo, da frase telegráfica, da carta, da manchete de jornal, do texto narrativo descritivo simples, com palavras simples e frases simples, você passa a história em quadrinho, você passa a fábula, você passa a notícia de jornal, você passa uma carta já com 2, 3 parágrafos, você passa o texto literário. Os suportes textuais vão mudando e mudando em complexidade e em desafio, que o aluno já tem mais domínio linguístico da língua. Ele já aprendeu um repertório vocabular melhor, ele já foi introduzido à gramática no sentido de fazer corretamente a pontuação, ele já foi introduzido no texto narrativo descritivo de maior complexidade, ele foi introduzido no texto alfanumérico, que combina texto com gráfico, com tabela, e na medida que isso vai acontecendo, ele vai progredindo de níveis até, como se espera, que ao chegar ao quinto ano, ele tenha alcançado o nível 5. Na pior hipótese, ele está... o nível 4 é pouco, é o nível 5. E nós teremos alunos avançados que vão ultrapassar o 249 e entrar no nível 6, que já é um nível de aluno do sexto ano, 250 a 274. Para entender isso aqui, está lá no site do MEC-INEP e também no site do QEDU, no MEC-INEP é mais completo, que eles é que são os autores, quais são as habilidades do currículo da BNCC correspondentes a cada nível. É a metáfora da prateleira que eu faço. Imagine que nós temos uma prateleira aqui, do primeiro ao quinto ano. As habilidades estudadas em língua portuguesa, no primeiro ano, nos 5 eixos: oralidade, leitura, escrita, gramática e educação literária. Segue-se ao lado um conjunto de habilidades para o segundo ano, para o terceiro, para o quarto, para o quinto ano. Então, do primeiro ao quinto ano, essa primeira prateleira, dividida em 5 seções, conforme a progressão de habilidades do primeiro ao quinto ano, respectivas aos 5 eixos do currículo de língua portuguesa, segundo a BNCC. Isso está distribuído aqui, do nível 2 ao nível 5. Tá ok? É assim que funciona. Isso aqui são habilidades.
Por nível, vocês entendam, conjuntos de habilidades. Mudou de nível, passou para um patamar de habilidades de maior complexidade. Mudou de nível, passou para um patamar de habilidades ainda de maior complexidade, cujos pressupostos ou requisitos são as habilidades anteriores. É isso. Quando o nosso aluno não é alfabetizado e não alcança, por exemplo, o domínio do nível 2 até o final do segundo ano, entrando no nível 3, ele vai chegar lá no quinto ano, no nível 2, quando ele deveria estar no nível 5. Portanto, ele vai concluir a escolaridade inicial do primeiro ao quinto ano com uma defasagem de 3 anos na escolaridade. Ele vai terminar com um perfil cognitivo de domínio de habilidades no quinto ano, mas um perfil esperado de um aluno do segundo ano, quando isso não é bem trabalhado. Se as nossas professoras e supervisoras pedagógicas entendessem isso direitinho, elas teriam uma consciência pedagógica muito mais elaborada e se sentiriam muito mais desafiadas, compreendendo as capacidades que os alunos têm de aprenderem tudo isto e, portanto, o desafio agora é fazer bons planejamentos semanais de aulas, didatizados, para colocar isso em sala de aula, para que os alunos tenham as oportunidades didáticas em sala de aula de aprenderem o que se espera que eles aprendam. Aí vocês perguntariam, os muitos autores, que elaboraram essa matriz de níveis de aprendizado ou matriz de competências e de habilidades, como é que eles chegaram a essas conclusões? Não foi uma coisa arbitrária, não foi uma coisa subjetiva, não foi coelho tirado da cartola. Primeiro, eles estudaram o melhor da literatura, e especialmente a literatura de base empírica, de base de dados, de base de evidência e de comparação. Segundo, eles estudaram e documentaram e compararam as experiências de melhor sucesso. Em que situações os alunos aprendem mais, desenvolvem-se mais. As chamadas boas práticas. Então, isso é uma reunião na linha do tempo da observação metódica de evidências, de dados empíricos, de boas práticas e comparações, para chegar a conclusões de nível mais teórico, a generalização. Então, é teoria e prática, e os consensos formados entre os especialistas em cada país e os consensos internacionais entre os especialistas de diferentes países. É por isso que nós temos hoje um currículo internacional de matemática, um currículo internacional de ciências e temos o currículo internacional de língua portuguesa, baseado em quê? No currículo de Portugal, que foi o país que melhor desenvolveu esse tipo de proposta. Nós nos baseamos, em grande medida, no currículo de Portugal, que desenvolveu a chamada literácia, e foi em Portugal que foi introduzido o método de verificar fluência leitora, baseado em tipos diferentes de textos, com contagem no cronômetro em 1 minuto. De tal modo que se espera que uma criança em 1 minuto leia um texto simples de 80 palavras, no segundo ano de 90, no terceiro de 100, no quarto ano de 110 a 120, e no quinto ano podendo chegar até 140 palavras em 1 minuto, incluindo artigo, preposição, conjunção, mas também tem palavra trissílaba. Né? Isso foi desenvolvido pelos portugueses, já foi adotado no Brasil e já se aplica em um grande número de escolas brasileiras. Então, é aplicado a leitura fluente. Não é? Essa é a chamada escala de proficiência. E tudo o que eu falei se aplica igualmente à matemática, com a diferença que em matemática nós temos um nível a mais. Professor, desculpa aqui. Agora observe. Portugal tem razão, né? Os meninos vão ler, você está falando de leitura, a gente já aplica para os meninos, né? Pelo criança alfabetizada, né? Então agora começa, agora em setembro a gente já começa. E aí você está falando das palavras, que tem palavras conhecidas, palavras desconhecidas, né? E tem os textos. E aí a gente fica assim, os meninos lêem.
Mas a gente está falando assim, em Portugal fala mais rápido que nós. Ela não faz a pitada. Eles falam muito rápido. É muito pouco Eles tempo. conversam muito rápido. Eles são o chiado, né? É muito pouco tempo para as crianças tirar. Bom, o mesmo raciocínio se aplica aos anos finais. Um aluno de 6º ano, espera-se que, tendo sido bem-sucedido nos anos iniciais, ele alcance o domínio das habilidades esperadas no nível 6 e vá progredindo até chegar a um patamar avançado ao concluir o 9º ano. E isso aqui prossegue para o ensino médio. O ensino médio vai de 350 pontos a 450 pontos. Então, é uma escala contínua, chamada escala contínua de proficiência, que tem a prateleira do 1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano, aí tem uma prateleira de cima do 6º ao 9º ano, e tem a última prateleira do 1º ao 3º ano do ensino médio, mas é um contínuo. É como se você visse uma fileira de livros, e cada livro é uma habilidade por disciplina, portanto, é uma fileira de habilidades, que vai do 1º ano até o 3º ano do ensino médio. Por isso chama escala contínua de proficiência, do 1º ano ao 3º do ensino médio. É um sequenciamento, é a BNCC. As sequências de habilidades da BNCC. Se você estudar com cuidado a BNCC, você vai ver que tem uma sequência de habilidades, segundo os anos da escolaridade, por disciplina. E isso vai do 1º ano, afora contar a educação infantil, até o 3º ano do ensino médio. Ok? Inclusive, o professor até sugeriu na última reunião, tanto de diretores como supervisores, para acessarem o MEC no YouTube mesmo. Tem vários vídeos do MEC explicando toda essa escala de proficiência, inclusive comparando as atividades de acordo com a habilidade. Muito rico. Sugeri até que aproveitassem momentos dos módulos para repassar os Exato. O professor atento, o que ele pode fazer? Quando ele vai trabalhar, por exemplo, o nível 4, ele vai acessar lá nos sites o banco de itens, o banco de questões correspondentes ao nível 4. O próprio site traz tudo. Tudo. Traz o plano já de... Ele vai acessar a biblioteca de provas do SAEB, de Prova Brasil, desde a primeira edição da Prova Brasil, nos idos de 2005, 2007, 2005 era experimental, você tem uma biblioteca de itens. Então, você pode pegar aquelas provas, ter isso no seu computador e no seu celular e usar para compor os para casa que você passa aos alunos no dia a dia. Você pode, 3 vezes por semana, passar 3 para casa de qualquer disciplina, tirando questões da Prova Brasil, no caso, língua portuguesa e matemática. É que lá tem o apoio pedagógico, é justamente para isso, para o acesso dos professores. Ele é autoinstrucional. Então, se o professor estudar em grupo, eles fazem um planejamento comum, compõem as provas, as baterias de exercícios para casa, tudo tirando daqui. Ou seja, gente, nunca esteve tão fácil para o professor trabalhar planejamento semanal de aula, compor baterias de exercícios para casa, elaborar provas, essa paciência de consultar o site e tirar lá de dentro as grandes contribuições que estão disponíveis. O mesmo raciocínio se aplica à matemática. A matemática ainda é mais dramático, que quando nós vamos observar o perfil cognitivo de aprendizagem dos nossos alunos, se os nossos alunos chegam, por exemplo, até o patamar, quando conclui o 5º ano, de 210 na escala, portanto, defasados, 205, 210, ao invés de estarem em 245, 249, em matemática, o resultado é dramático, porque 210 em matemática não é a mesma coisa que 210 em língua portuguesa. Quer dizer, os nossos alunos vão chegar no 5º ano fazendo as operações aritméticas elementares com dificuldade em divisão e sequer entram em operações com frações, e muito menos em geometria, e muito menos em estatística, análise de gráficos e assim por diante. Então, o aluno chega no 5º ano completamente desqualificado no que diz respeito ao aprendizado matemático.
Então, os professores do 6º ano de matemática e de ciências da natureza e de geografia não têm nenhum suporte cognitivo para introduzirem as suas disciplinas, porque o aluno não tem os pré-requisitos. Como é que uma professora ou um professor de geografia vai introduzir, por exemplo, abstrações como o espaço dividido em medidas imaginárias, como meridianos e assim por diante, se o aluno não tem noção numérica do que aquilo significa, porque não aprendeu, não estudou isso quando deveria estudar. Então, o resultado, as expectativas do professor do 6º ao 9º ano se rebaixam, ele não é um alfabetizador matemático, e quando o aluno dele terminar no 9º ano, ele está com um patamar de aprendizagem esperado de um aluno de 5º ano, se é que estudou geometria. E vai a mesma coisa progredir até o 3º ano do ensino médio, de tal modo que o perfil médio, claro, tem 40% de alunos melhor sucedidos, mas o perfil médio dominante do aluno do ensino médio, em matemática, por exemplo, é o que se espera de um aluno concluinte do 7º ou do 8º ano do ensino fundamental, o que dá uma defasagem de 5 anos na escolaridade. E esse aluno, ao ingressar na universidade via Enem, ele só vai ter chance em curso de educação à distância e perde a oportunidade de vagas em universidades federais, a não ser que ele entre pelo mecanismo da cota, que é um mecanismo justo, social, mas ele vai ter que, no 1º ano da faculdade, pular dessa altura para ter condição de seguir o curso superior. Na prática, várias universidades estão fazendo um curso de admissão à universidade durante o ano letivo para o aluno ter um mínimo de condição de ingresso na escolaridade. Tá? Então, para vocês fazerem a análise dos resultados, olha aí, Prova Brasil, é só colocar os resultados da Prova Brasil, português, matemática. Por que que é bom? Que aí a professora vai se deparar com a seguinte situação, mas espera aí, Prova Brasil, nota 182 em 2005, o que é 182? A professora não tem a menor noção, então ela vai aprender voltando aqui. Se a nota é 182, o aluno está no nível 1, pré-alfabético. A nota agora em 2023, 201. O que é o 201? Começo do nível 4. Começo do nível 4. Não é o final do nível 4. O que significa o começo do nível 4? As habilidades que o aluno até então domina, né? Se a professora não souber fazer isso, ela não vai entender nada quando vier o resultado da Prova Brasil, o resultado do IDEB. É por isso que, às vezes, vamos ao IDEB. O IDEB da escola, em 2023, foi 5,4. Opa. Foi 5. Como é que eu volto aqui, Lucas? É só de fazer assim, ó, só diminui. Isso. Aí volta ao normal. Acho que já voltou, né? Isso. Por exemplo, o IDEB foi 5,4, 2023. Aí nós chegamos em 2025, foi 5,6. Aí todo mundo fica em estado de graça. Que maravilha! Cresceu 2 décimos. Em 2 anos, 2 décimos. Agora vamos lá na escala de proficiência, ver o que significa passar de 5,4 para 5,6? Aí você vai ver que não tem motivo para comemorar. Não tem. Você começa a ficar alegre com o resultado IDEB quando você alcança 6. Mas quando você entende o que significa 6, você já não fica tão alegre. Para valer mesmo, para a alegria perdurar e progredir, é quando você alcança 7 no IDEB e vai crescendo. E vai crescendo, né? Então, é preciso que haja essa compreensão, senão o que vai ser feito? Vocês vão colocar os resultados aqui, mas não vão entender o que os resultados significam.
Então tem que ter análise dos resultados. E análise dos resultados, vocês vão ter que queimar a pestana, trocar ideias entre si, consultar o site do INEP, ver os modelos de análise que eles introduzem e analisar concretamente em correspondência com essa escala de proficiência, mostrando que habilidades os alunos dominaram. Por exemplo, se eu fosse opinar para construir o modelo de seleção de diretores e de pedagogos para essa rede ou para qualquer rede, certamente eu poria umas 2 questões de análise qualitativa de resultado do IDEB e de Prova Brasil, com direito à consulta na hora da prova, a escala de proficiência, mas vocês teriam que escrever o que significa aquele resultado. Porque se vai ter uma seleção, não sei que decisão vai ser tomada. Como é que vamos admitir que uma diretora ou diretor de escola, que é o cargo mais importante e mais decisivo de liderança e responsabilidades, não precisa ser o mais culto, não precisa saber mais do que o pedagogo que mais sabe, mas ele tem que dominar alguns cânones, inclusive esse aqui. Pelo menos chegar aos professores e saber explicar os resultados que a escola obteve na Prova Brasil e no IDEB. Eu poria isso numa prova de seleção. É por isso que eu acho que isso que nós estamos fazendo prepara todas vocês para fazer a seleção e serem vitoriosos na seleção. Que provavelmente pessoas que vierem de fora não vão saber fazer isso aqui, salvo uma ou outra exceção. Porque professores brasileiros são maus leitores e estudam pouco. Agora vai melhorar, porque agora há uma exigência de se fazer a Prova Nacional Docente. Eu já falei com você sobre isso, né? Doravante, inclusive, já que vai ter concurso para 2026 para 2027, eu poria no edital condição sine qua non para o candidato a professor se inscrever, ele apresentar o certificado da Prova Nacional Docente foi aprovado. Se ele não fez a Prova Nacional Docente, ele não pode se inscrever no concurso daqui. Ah, então vem gente do Pernambuco e do Rio Grande do Sul. Pode vir até da Argentina. Contanto que venha morar aqui depois, não tem problema nenhum. Contanto que saiba dar aula e contribua para o aprendizado dos alunos. A profissão de professor, ela tem que ser difícil, ela não pode ser fácil. Ela tem que ser difícil, dentro de um parâmetro de razoabilidade. Então, isso aqui é um cânone que todos precisam dominar. E sabem quando que isso foi introduzido no Brasil? Em 1995, pelo ministro Paulo Renato de Souza. Quando ele reformulou o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, reformulou o INEP, daí em diante, em 1998, foi criado o Enem, e daí em diante o Brasil evoluiu e hoje é reconhecido internacionalmente como um dos melhores sistemas nacionais de avaliação do aprendizado. Então nós temos uma excelência em Sistema Nacional de Avaliação do Aprendizado, só que nas escolas a maioria dos nossos profissionais não compreende isso aqui. Eu estou falando alguma barbaridade? Agora, não compreendem é porque é incompreensível? Não. Não compreendem porque eu até entendo pelo lado humano. Estou cansado, eu adoro uma boa série, eu também gosto muito, então eu vou ficar vendo 2 capítulos da série, são 2 horas, mas não dou meia hora para estudar isso aqui. Então eu fico na zona de conforto e não dou conta de uma coisa como essa. Então, um diretor e um coordenador pedagógico, eles têm obrigação intelectual primária de ter o domínio disso aqui. E eles são as melhores pessoas para ensinarem os professores lá na escola. Ensinarem. Se eu tiver a possibilidade de fazer oficina com o professor, eu ensino todos eles a fazer isso aqui. Mas na forma de oficina. Fiquem em grupo e vocês vão analisar, dar o resultado, vocês vão escrever por escrito. Grupos de 3 ou de 4. Podem escrever. Leia um para o outro. Vão corrigir. Debate e tal e tal. Oficina. Pegar e fazer.
Conhecer e saber fazer. Conhecer e saber fazer, aprender. Se não for oficina, não tem jeito. Isso aqui com teoria não funciona. Tem que pegar o touro pelo chifre e pegar os resultados e analisar, escrever. Em grupo de 4, comenta, um vai escrevendo, o outro tal e tal e tal, e apresenta em grupo o resultado. Aí sim, aprendeu, acabou. Concordam? Então, gente, por favor, é um benefício para vocês, que eu já sei isso. É um benefício para vocês. Vocês estão indo tão bem. Façam esse capítulo. Concluam esse capítulo. Porque aí fica faltando um só, que é aquele dos padrões de recursos, que é a coisa mais fácil de fazer. Aquele não tem... É só atenção. Aquele é só preencher quadrinho. Aquele não tem nenhuma elaboração intelectual. Isso aqui é fácil? Não. Isso aqui é difícil. Isso aqui é difícil. Mas vocês são muito mais inteligentes do que as dificuldades que isso aqui representa. E de mais a mais, vocês vivenciam isso aqui no dia a dia das suas práticas nas escolas. Não é? Eu tenho certeza que cada uma de vocês é capaz de falar sobre isso aqui. Só que vocês têm medo. Olha assim, esse negócio é complicado. O que? Escala de proficiência? Se deixar eu sair daqui e vocês começarem uma da aula para outra, vocês vão explicar isso aqui direitinho e vão chegar lá no ponto certinho. Vão ou não vão? Vão. Então é pegar e fazer, sem ter medo. Podemos deixar claro, então, que esse desafio vocês vão enfrentar e resolver? Ah, você está querendo, então, que em um mês nós terminemos todo o capítulo 1? Se terminarem, nós vamos louvar o nosso bom Jesus de Matozinhos. Né? Mas se não terminarem até a próxima jornada nossa, nós teremos mais um mês, que aí conclui todo o trabalho. Tá legal? Então, só escolher